Pronto, pessoal. Já tá. Não, pronto. Partilhando aqui a tela. Começando da questão 3. Essa questão 2, na aula passada, eu respondi a A, a B e a C. Deixei a D, a E e a F para vocês. Por enquanto, 1, 2, 3, 4, 5 alunos me retornaram com a resposta dessas questões. E eu vou aguardar os demais me retornarem. Eu não vou responder essa aqui, não. Eu vou esperar, que essa questão ela é bem simples, porque elas são bem parecidas com essas três que eu expliquei. Quem não lembra da explicação, é só pegar o link do vídeo da semana passada, né? Aí adianta um pouquinho para assistir só a parte que eu explico isso aqui. Aí consegue responder essas outras três, tá? Quem não respondeu, responde e me envia no PV. Como essas três estão bem simples, a maioria dos que me enviaram acertaram de primeira, então pronto, todo mundo é capaz de fazer essas três questões. Eu não vou responder ela em aula. Eu vou aqui para questão 3. E eu estou anotando aqui, viu, quem manda a tarefa de casa, com ok. Então, quem fizer, assim que fizer, já me envia para não esquecer de enviar, que é para me dar o ok aqui. Bora lá. Questão 3. Ele diz que o número 20 não é um número quadrado perfeito. Logo, sua raiz quadrada não é exata. Observando o esquema abaixo, podemos concluir que raiz quadrada de 20 é um número compreendido entre 4 e 5. Olha só, aí ele explica. 3 ao quadrado é igual a 9. Logo, a gente sabe que a raiz quadrada de 9 é 3. 4 ao quadrado é igual a 16. 16 é menor que 20. O 20 vai estar aqui. Por quê? 5 ao quadrado é igual a 25. 25 já é maior do que 20. Então, ele está querendo dizer que o 20 ele não tem uma raiz quadrada exata. Ele vai ter alguma raiz, né? Se a gente for procurar, vai ser ali 4, sei lá, 33, alguma coisa do tipo. A gente vai ter que procurar, teria que procurar. Então, assim, ó, ele quer dizer que 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, 5 ao quadrado já dá 25. Então, o 20 ele vai estar por aqui, o 20 não tem raiz quadrada exata. Aí ele quer, essa questão quer que vocês situem entre dois números naturais consecutivos a raiz quadrada de 5. Como é isso? Aqui ele está dizendo que a raiz quadrada de 20 é um número compreendido entre 4 e 5. Então, qual seria a raiz quadrada de 5? Veja que, se eu tivesse 1 ao quadrado, a raiz quadrada de 1 é 1, viu? 1 ao quadrado é 1. Logo, a raiz quadrada de 1 é 1. 2 ao quadrado é 4. Logo, a raiz quadrada de 4 é 2. 3 ao quadrado é 9. Logo, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, ele está pedindo para a gente situar a raiz quadrada de 5 entre dois números. Veja que de 4 eu pulei para 9. Então, o 5 está aqui, ó, entre a raiz de 2 e a raiz de 3. A gente só não sabe dizer exatamente quanto será. 2, sabe Deus quanto. 2, alguma coisa. Eu acho que a calculadora até diz, né? Eu nem sei se é 2,5. 2,5 vezes 2,5. Talvez dê, né? Deixa eu olhar na calculadora. Que aí é raiz quadrada não exata, né? Virou aqui, fica científica. Raiz quadrada de 5. Da onde? É 2,23606797775. Dá um número extenso para ser a raiz exata de 5. Então, a gente só diz que a raiz
quadrada de 5 está entre 2 e 3. Então, ela está entre 2 e 3. Essa é a resposta. Vai dar 2, um quebrado bem grande. Então, seguindo aqui esse raciocínio, a raiz quadrada de 40, ela estaria entre quais valores? E aí? 6 e 7, né? Porque eu já vou botar direto 6 aqui. 6 ao quadrado é igual a quanto? 36. Logo, a raiz quadrada de 36 é 6. E 7 ao quadrado é quanto? 49. Logo, a raiz quadrada de 49 é 7. Esses cálculos que eu estou colocando aqui, vocês não precisam colocar, a não ser que vocês queiram deixar anotado, viu? Mas a raiz quadrada de 40 está entre 6 e 7. Porque do 36 pulou para o 49. O 40 está por aqui, em algum canto. Essa aqui vai seguir uma ordem, né? A raiz quadrada de 55 está entre quais valores? Entre 7 e 8. 7 ao quadrado a gente já vê que é 49. 8 ao quadrado é igual a 64. Eu estou colocando esses valores que aí vocês já vão decorando quem é a raiz quadrada de quem. Logo, 64, né? A raiz quadrada de 64 é 8. Então, 55 está entre 7 e 8. Vou continuar aqui pelos números menores, vou pular aqui para o 31. A raiz quadrada de 31 está entre quais valores? A gente já tem os valores aí na tela. Entre 5 e 6. Ó, o 5 está aqui, ó. Certo? 5 ao quadrado é 25, logo raiz de 25 é 5. Então, ele está entre o 5, que dá 25, e o 6, que já vai dar 36. Entre o 5 e o 6. Nós temos a raiz de 31. Deixa eu ligar aqui o Meet do celular, porque às vezes eu não vejo mais. Se alguém pedir para entrar depois que eu tiver apresentado, eu não vejo. A próxima menor é 97. Eu vou em ordem que eu acho que fica melhor. Que números está aqui entre a raiz quadrada de 97? Quais são os valores? Entre 9 e 8? 9 ao quadrado, quanto é? É 81. 81. Veja que 9 ao quadrado é 81. Então, raiz quadrada de 89. Entre 9 e 10. Veja que o 8 está 64, 81. Eu quero a de 97. 10 ao quadrado é igual a 100. Então, 97 vai estar entre o 9 e o 10. Pronto. Agora não temos mais como fugir. Vamos para as raízes maiores. Mas aqui a gente já tem até o 100. Agora é o 132. O 132 vai estar entre quais valores? 11 e 12, né? 11 ao quadrado. Eu tenho quanto? 121. Raiz quadrada de 121 é 11. E o 12
por incrível que pareça, esse 12 foi a primeira raiz quadrada que eu aprendi. Não sei porquê, eu acho que 144 foi a primeira raiz quadrada que eu aprendi. 144. Então, entre 121 e 144, a gente vai ter o 132. Então, sua raiz quadrada está entre o 11 e o 12, certo? E a 170? 14, 15? Acho que não. 13 ao quadrado é quanto? 13 e 14. Esse 13 ao quadrado, eu agora já não sei mais qual é. A partir daqui, eu já não me lembro. Mas eu acho que é 169 aqui. 13 ao quadrado. Quem lembra? Ó, 13 ao quadrado é para a gente fazer 13 vezes 3, né? Vai ser 169. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Aí vamos agora multiplicar o 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, dá 169. Ok? Bem pertinho do 170. Certo? Isso aqui, 13 ao quadrado é 13 vezes 13, né? Aqui está a multiplicação de 13 vezes 13, a gente soma, resultado final. Recordando aí multiplicação. 169. 14 vezes 14 dá quanto? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 6, 8, 1. Essa aqui eu nunca nem tinha visto. Raiz quadrada de 186. Não lembrava de ter visto ela, não. Então, 170 vai estar entre 13 e 14. E agora, 230 vai estar entre quais? 14 e 15? 14 a gente sabe, a 14 a gente sabe que é 186, né? Vamos ver aqui qual o valor de 15 vezes 15. Claro que a gente poderia estar usando a calculadora para ir mais rápido, mas como eu estava dizendo aos meninos do oitavo, né? No trabalho a gente pode até usar a calculadora, mas infelizmente para a prova de vestibular, essas coisas a gente tem que aprender a fazer isso mesmo, então tem que desenrolar. Eu acho que é 15, 16. 5 vezes 5, 25. Coloca o 5, vai 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. Agora, multiplicando o 1, o 5 vem aqui embaixo. 1 aqui. Somou tudo. 7 mais 5, 12. Vai 1. 225. Então, ele vai estar entre o 15 e, claro, entre o 16, né? Porque se o 15 deu 225, 230 vai estar depois de 15. E o 16. Agora, esse aqui deu um pulozinho bom. 410. A raiz mais próxima do 410 é a raiz de 400. Alguém sabe qual é a raiz de 400? 20. Raiz de 400 é 20. Então, ela está aqui entre o 20 e... Não. 21. Porque 400 é a raiz de 20. 410 vai estar por aqui. 21 vezes 21, não sei nem qual é a raiz quadrada aqui. Deixa eu ver. 21. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. Eu fiz certo? Que é um 4. 441.
Nem sabia dessa raiz. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 441. Essa questão é simples, né? Vocês viram aí raízes quadradas, ó, começando do 1 até 441. Aqui a gente tem a raiz quadrada de 4, que vai ser 2, a de 9, 3, a de 16 é 4, a de 25 é 5 e por aí vai. A gente viu aqui várias raízes quadradas. 186, 225, só não multipliquei a do 16. Então, bora lá para a próxima questão. Posso passar, né? Todo mundo já copiou? Passando. Se alguém não tiver copiado, diz. Gente, ficou turvado, é por causa das horas que eu vou tirar a foto, mas aí qualquer coisa vocês acompanham aí pelo livro de vocês. Bora lá, todo mundo já viu ali várias raízes quadradas, não sei se vocês copiaram, mas aqui eu acho que a gente viu a maioria dessas raízes ali. Qual é? Aqui a gente está com raízes de frações. Ainda é a página 66. Essa questão 4 é a página 66 ainda, lá embaixo. É porque às vezes não cabe num slide só, eu coloco no outro. Encontrou? Pronto. Aqui ele está perguntando raiz quadrada de frações, mas a gente vai ver aqui a raiz quadrada separadamente. Não só porque a gente vê assim, não tem problema, bora lá. A resposta é simples, a gente vai eliminar esse radical e vai colocar a raiz quadrada das frações. Quem é a raiz quadrada de 3? Dei a resposta. Qual é a raiz quadrada de 9? Você falou 3, não? É a raiz quadrada de 9, é que eu já vinha com a resposta na mente. É 3. Raiz quadrada de 49. Pronto, simples assim. Letra B. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 25. 5. Raiz quadrada de 64. 8. Raiz quadrada de 121. 11. Por enquanto, todas essas raízes a gente viu na questão anterior. Raiz quadrada de 196. Boa tarde, Thalisson. 14? Não. Foi 14? A gente viu ela lá na... Foi 14, foi? Então eu que errei, foi? É 14. 14. Thalisson, a gente já respondeu a questão 3, certo? Da página 66, estamos na questão 4. Raiz quadrada de 225. 15. 66. 66. Olha só, pessoal, essas primeiras letras aqui, ele pede raiz quadrada, tanto que não aparece nenhum número aqui, porque o 2 ele já não precisa mais aparecer. Já aqui, ele está pedindo a raiz cúbica, tá vendo? Tem um 3 aqui. Então, ele está perguntando qual é o número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo dá 8. Alguém sabe? O 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. E qual a raiz cúbica de 27?
9 não. Menos. Porque vai ter que ser multiplicado 3 vezes por ele mesmo. É o 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, é o 3. Da mesma forma, a letra F está querendo a raiz cúbica de 125. Qual é o número que multiplicado? O 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E a raiz cúbica de 343? Quanto? 7. 7, tá bom? 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Entenderam aí? Mesmo que as raízes quadradas venham em forma de fração, não há por que se desesperar se você já sabe a fração individual do numerador e do denominador. Eu vi aqui que vai ter, pronto, a maioria dessas raízes quadradas menores, a gente tem elas decoradas, já na mente, já ficou. Mas eu vi que lá na frente ele vai explicar como extrair raiz quadrada de números maiores. Claro que ele vai explicar por causa das raízes não exatas, mas serve para raiz exata também. Ele vai ensinar outros tipos de raízes, né? Agora vamos... Diz. A gente só respondeu a 3 e a 4, foi até agora? Foi. A aula de hoje, por enquanto, a gente só respondeu a 3 e a 4. Vamos agora para a página 67, responder a 5 e a 6. Utilizando os símbolos pertence e não pertence, e sem efetuar cálculos. Não precisa efetuar cálculos, ele diz, né? Complete corretamente cada item. Olha só, ele está perguntando se a raiz quadrada de 67 pertence ou não pertence aos números reais. E o que são números reais? Números reais, pessoal, são os números naturais de 0 a 9, que a gente conhece. De 0 a 9 não, de 0 a infinito. Todos os números que são compostos com os algarismos de 0 a 9, né? Pode ser 1.999.000 e tal. Também faz parte dos reais os números negativos, certo? Os negativos também fazem parte do grupo dos reais. Os números fracionários também fazem parte dos reais. E os números decimais também fazem parte dos reais. Decimais seria 0,25, certo? Todos esses números fazem parte dos reais. E quais são os números que não fazem parte dos reais para aparecer essa questão? É que nem uma vez eu expliquei a vocês que números negativos em que o índice é par não vai possuir raiz quadrada. Ele não vai possuir raiz quadrada por enquanto, mas lá no futuro vocês vão estudar números que eles são fora do real. Ele é chamado de número imaginário. Por isso que a gente tem um grupo de números reais, porque esses números existem no nosso dia a dia, mas lá na frente talvez vocês se deparem com uns números imaginários. Eles já são mais fora da nossa realidade. Números imaginários. Então, por exemplo, raiz quarta de menos 16. Ela existe ou não para a gente?
Vocês sabem qual seria a raiz quarta de 16? Travou ou estão me ouvindo? Eu tô ouvindo, só não sei a resposta. Pronto. A raiz quarta de 16 positivo seria 2. Veja só, a raiz quarta. Deixa eu botar aqui o ponto. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, a raiz quarta de 16 seria 2. E se eu for fazer com isso aqui? Com menos 2. Menos com menos. Mais. Mais com menos. Menos com menos. Mais. 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 Então, essa resposta também vai trazer 16. Então, a raiz quarta de 16 positivo, ela tanto pode ser 2, como ela também pode ser menos 2. Porém, a raiz quarta de menos 16, ela não existe aqui no conjunto dos números reais, que são esses aqui, que a gente conhece. Ela só vai existir lá no imaginário, que não é da nossa conta por enquanto. Então, essa raiz aqui de menos 16, ela não pertence ao conjunto de números reais. Esse ezinho arredondado, riscado assim, significa que não pertence, não existe resposta nos reais para essa questão. Reais pode ser qualquer um desses números aqui, nesses formatos aqui. Mas o menos 16 não existe. Veja que 2 ou menos 2 sempre vai dar 16 positivo e não 16 negativo. Entenderam? Sim. Sim? Mais ou menos, né? Vamos lá. Tentar. A raiz quadrada de 67, ela existe nos números reais? De acordo com aquela nossa questão passada, a questão... Que questão era aquela? Entre 6 e 7. Pronto, existe. Vai dar 6, um bocado de número. Mas números decimais, que são os que têm vírgulas, ele faz parte, sim, dos números reais. Então, a raiz quadrada de 67, ela pertence aos números reais. Vai dar 6, e por aí vai. Existe, é um número decimal e ela existe sim nos reais. Os reais são todos esses tipos de número. E a raiz quadrada de menos 36 existe nos números reais? Não. Porque menos 6 com menos 6 é positivo. Fica 36 positivo. Isso, não existe. Já de 36 não existe, porque 6 vezes 6 vai dar 36 positivo e menos 6 vezes menos 6 também vai dar o 36 positivo. A raiz quadrada de 36 negativo não existe. Letra C. E a raiz quinta de menos 1 existe? A gente viu lá naquele slide anterior, eu até comecei com aquela raiz, que a raiz quadrada de 1 é 1, certo? Tá aqui. Agora, a raiz quinta de menos 1, ela existe? Existe. Existe. Porque quando a gente for fazer jogo de sinais, vai ter lá 5 sinais, né? Que vai ser 1 multiplicado por 5. 1 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, ó, quando a gente fizer menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos
Menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos. Então, a raiz quinta de menos 1, ela existe. A raiz quinta de menos 1, ela existe. É menos 1 mesmo. E a raiz, tá vendo aqui que já é um 3, então a gente chama a raiz cúbica de menos 27. Existe? Existe também, certo? Porque quando a gente fizer menos com menos mais com menos menos, então vai dar menos 27. Qual é a raiz? Essa aqui existe, né? Nos números reais ela existe, pertence. Ela pertence aos números reais. E a raiz sexta de menos 1000 pertence aos reais? Não. Basta ver que quando o índice é par e o radicando é negativo, ele não pertence aos reais. Veja que o número negativo só vai ter algum tipo de raiz quando o índice for ímpar. Menos 27, ele tem uma raiz cúbica, porque o índice aqui é ímpar. Já menos 16 não tem a raiz quadrada, porque o 4 é um par, um número par. E aí, deu para entender mais ou menos, né? Eu consegui entender. Conseguiu. Ok, beleza. Essa aqui a gente vê que ela é tipo uma expressão, né? Com várias raízes quadradas, onde a gente vai ter que responder de um em um. Veja, gente, que essa raiz quadrada aqui de 15, ó, ela cobre todos os outros radicandos. Todos os outros radicandos estão aqui abaixo do 15. Então, assim, a gente vai responder uma raiz por vez. Tem gente que pergunta, é para copiar? Depende de vocês. Na hora de estudar, se vocês lembrarem de tudo que foi explicado, eu prefiro copiar, porque eu sei de onde saiu cada valor. Bora lá. 25 menos raiz quadrada de 81. Quem é a raiz quadrada de 81? 9. Ficou assim, né? Não sei se vai dar para me colocar aqui embaixo, um por um, porque nesse formato aqui eu sou ruim de escrever. 15 menos raiz de 32. 25 menos 9 dá quanto, gente? 16, né? 16. Eu não vou colocar aqui o radical com 16 dentro, não. Eu já vou perguntar direto a vocês. Quem é a raiz quadrada de 16? Aqui vai ficar 16. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Raiz quadrada de 16 é 4. Certo? Quem quiser fazendo linha por linha, aqui ainda ficaria a raiz de 16. Mas eu já vim direto. Para a gente também aprender a fazer, mas, faz passo a passo ou vai dando uns pulinhos no meio. Ó, porque agora a gente tem 32 mais 4. Quanto é 32 mais 4? 36. Só que aqui eu quero a raiz de 36. Quem é a raiz de 36? 6. Ó, ficou por fim 15 menos 6. Quanto é 15 menos 6? 9. Agora tudo isso se resumiu na raiz quadrada de 9. Quem é a raiz quadrada de 9? A alternativa correta aqui? Letra C.
simples essas questões, né? Aí pra anotar. Posso? Tinha dado para mim fazer ela bem maior, mas eu quis resumir, ó, porque aqui ainda ficava outra linha. Eu vou botar até aqui na frente, caso vocês queiram. Copiar tudo, que aí é com vocês, né? Ó, ficaria raiz de 15 mais raiz de 32 mais raiz de 16. Só que eu já pulei para a resposta da raiz de 16, certo? Depois dessa, tinha essa, mas eu já pulei direto para cá, com a resposta da raiz 16. Aí aqui do mesmo jeito, aqui é a raiz de 36, que para cá a gente só trouxe ela, 6. Depende muito de vocês, como é que vocês vão querer copiar aí. Quando terminar de copiar, me liga para a gente já ir para a próxima. E eu vou colocar umas questõezinhas para casa. Que foi? Pronto? Também terminei. Terminei. Ele já terminou. Ok. Acabei também. Adriane, tu terminou já? Já. Já. Pronto, todos terminaram, não foi? Bora lá. Agora a gente vai ter um textozinho. Ele vai explicar potência com expoente fracionário. É bem interessante. Na verdade, uma potência com expoente fracionário, a gente vai transformar ela numa raiz, ou quadrada, ou cúbica. Na unidade anterior, você estudou a potenciação e suas propriedades. Agora vamos conhecer um novo tipo de expoente, o fracionário. Quanto vale 9 elevado a 1 meio? Sabemos que o expoente 1 meio está entre o 0 e o 1. Que esse 1 meio não é uma metade, né? É 0,5, então ele está entre o 0 e o 1. Sabemos também que 9 elevado a 0 é 1, 9 elevado a 1 é 9. Logo, 9 elevado a 1 meio deverá ser um número entre 1 e 9. Considerando que 9 é igual a 3 elevado a 2 e que na potenciação com expoentes fracionários valem a mesma propriedade da potenciação com expoentes inteiros, temos que 9 elevado a 1 meio é igual a 3 elevado a 2 elevado a 1 meio, que é igual a 3. A partir dessas considerações, podemos definir a potenciação com expoente fracionário da seguinte forma. Se aqui, ó, aqui nesse A, pode ser qualquer número. Se A é um número real, não negativo, ou seja, um número real e positivo, esse M aqui de cima é um número inteiro e N é um número natural não nulo, temos que A elevado a M sobre N é igual a raiz enésima de A elevado a M. Bora lá, não entendi nada. É simples. Olha só o exemplo que ele dá. 9
elevado a 1 meio. Ele está dizendo como é que ele faz para resolver isso. A primeira coisa que ele faz é transformar esse 9 em uma potenciação. Por isso que ele diz que 9 é igual a 3 elevado a 2. Então, ele pega esse 9, transforma ele em 3 elevado a 2. E esse expoente aqui continua aqui do lado de fora. Na unidade passada que ele fala, foi aquela unidade de propriedades de potência. A gente estudou, isso aqui é chamado de potência de potência. A gente repete a base, que é 3, e multiplica os expoentes. 2 vezes 1 meio. Certo? Que vai ser o quê? Repete a base. Na multiplicação de frações, essa aqui não é uma fração, mas na verdade a gente pode transformar em fração, colocando 1 embaixo. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. A gente tem aqui 3 elevado a 2 sobre 2. Esse 2 sobre 2, fração aqui, nada mais é que uma divisão. Quanto é 2 dividido por 2, gente? 1. Aí eu fico com 3 elevado a 1. Quanto é 3 elevado a 1? 3. Veja que ele transformou tudo isso em 3, tá vendo? Só que aqui ele resume, né? Ele não dá o passo a passo. Mas veja que foi isso que ele fez. Ele pegou 9 elevado a 1 meio e transformou em 3. É a resposta, de 9 elevado a 1 meio. Se a gente tiver 9 elevado a 2, vai dar 81. Mas nesse caso, é 9 elevado a 0,5. Vai dar 3. Esse 9 elevado a 1,2, que eu acho que essa explicação aqui está querendo dizer isso. Ó, ela está querendo dizer que esse 9 é a letrinha A, o 1 é a letrinha M e o N é o 2. Ele está dizendo que qualquer número elevado a uma fração é a mesma coisa que a raiz enésima desse número. Ou seja, ó, vocês vejam que o M está aqui em cima, ele veio para dentro. Então, ele vai ficar aqui. O N que está embaixo veio para fora. Ele vai ficar aqui. Opa! O N é o 2. O 2 vai ficar aqui. Quanto é 9 elevado a 1? 9 mesmo. Esse 2 significa que a raiz é o quê? Raiz quadrada. Que nem precisa colocar aqui, mas eu vou colocar só para vocês observarem. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Veja que chegou ao mesmo resultado. Entendeu? É só explicando que quando a gente vir um número... Tá travando? Ah, desde ontem que tá assim. Tá travando para todo mundo ou só para Thaleson? Só para Thaleson, né? Também. Desde ontem que tá assim. Não sei se é a minha internet ou é a dos alunos, mas aí como trava para uns e outros não? Bora lá. Então, 9 elevado a 1 meio, na verdade, eu vou pegar aí essa potenciação e vou transformar ela numa radiciação. Como dizia meu professor, ele dizia assim, para ver se a gente lembrava. Ele dizia que essa potenciação a gente ia transformar em radiciação. Claro que esse grandão vai ficar aqui
E o problema é saber desses dois, quem fica fora, quem fica dentro. Ele dizia assim, esse está no sol, vem para a sombra. Esse está na sombra, vem para o sol. Não é invertendo? A gente está invertendo. Potenciação é o inverso de radiciação. Então, quando a gente transforma isso numa radiciação, a gente vai inverter isso aqui. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Virem aí, página 68, que eu quero deixar algumas questões para vocês. Está meia turva aí minha imagem, mas a de vocês está boazinha. Então, bora lá. Observe os exemplos. Veja que aqui nesse primeiro exemplo eu tenho 6 elevado a 1 meio. Transformou essa potenciação em raiz quadrada. Quem estava na sombra foi para o sol, que no caso seria o 2 aqui, que já não precisa aparecer quando é raiz quadrada. Esse 1 estaria aqui dentro. Mas como a raiz quadrada, o 2 não precisa aparecer, 6 elevado a 1 é 6 mesmo, ele já trouxe a resposta final. Já nesse segundo exemplo, a gente tem 4 elevado a 3 quintos. Quando eu transformo essa potenciação em radiciação, claro que o 4 vai ficar aqui dentro do radical, o 5 que estava na sombra vai para o sol, o 3 que estava no sol vem para a sombra. Aí aqui ele dá, nesse terceiro exemplo, ele dá uma fórmula, certo? Lembrando que essas letras, B, X e Y, pode assumir qualquer valor. Então, o B, que era potência, virou radiciação aqui. O X, que estava no Sol, veio para a sombra. O Y, que estava na sombra, veio para o Sol. Então, ficou... Isso, quem estava na sombra vem para o sol, quem estava no sol vem para a sombra. Aí, por exemplo, a potência 6 elevado a 1 meio virou a raiz quadrada de 6. A potência 4 elevado a 3 quintos virou raiz cúbica de 4 elevado a 3. Entenderam? 4 elevado a 3 quintos, ela tornou-se a raiz quinta de 4 elevado a 3. Quem estava aqui no sol veio para a sombra. A potenciação de B elevado a xy se tornou a raiz y de B elevado a x. Simplesmente assim. Nesse quadro, ele dá um exemplo, O 3, da mesma forma que eu transformo potência em raiz, eu posso transformar raiz em potência, viu? Vice-versa. Se eu tiver a raiz e quiser transformar numa potência, tiro quem está aqui no sol, coloco para a sombra, quem está na sombra vem para o sol. Simplesmente assim. Estou fazendo como meu professor fazia, para ver se a gente aprende mais rápido dessa forma. Então, bora lá. Na questão 1, determine o radical correspondente a cada potência. Na letra A, eu tenho 5 elevado a 1 quarto. Isso vai me dar o quê? O 1 está aqui no sol, ele vem para cá, né? Eu repito 5 e coloco o 4 que estava no sol, o 1 que estava no sol vai para a sombra e o 4 que estava na sombra vai para o sol. Como a gente sabe que 5 elevado a 1 vai dar 5, eu não preciso nem colocar o expoente 1 aqui. Porque ia ficar assim, ó. Aí, para ficar mais enxuto, que nem dizia meus professores, a gente ia fazer 5 elevado a 1, que ia dar 5 mesmo. Mas é para colocar a resposta só o radical. Como assim? A resposta é essa aqui, a raiz... A resposta dá... Se é para botar o resultado. Não. A raiz quarta, é só terminar assim. Na raiz quarta de 5, a resposta final é essa aqui. Vocês querem saber se precisa calcular, né? Não, não.
Só assim. Precisa não. Vocês vão finalizar, só transformar, aí é só para transformar a potência em radical, somente. Só para transformar. Eu tô achando que ela vai para casa, porque já acabou o nosso horário. Tá certo? Essa aqui vai para casa. Para ver se vocês entenderam essa parte. Quem terminou me envia, certo? Aí na próxima aula a gente continua de onde parou. Se todos me enviarem, né? E se todos me enviarem, eu posso até estar respondendo ela novamente só para acompanhar com vocês. Mas se não, que nem foi na outra passada, ainda tem uns me devendo, aí eu não vou corrigir, eu vou deixar para vocês mesmo, para vocês mostrarem. Terminou? Pronto, pessoal. Essa aí fica para casa, vocês tiram uma foto e me enviam. Tá ok? Eu terminei também, mano. Terminou? Tô com vontade de fazer a 2 e a 3 para deixar para casa também. Mas vamos aos poucos. Mande, pode mudar. Pronto. A1 vocês já entenderam. A1 vocês já entenderam, né? Vamos para a explicação da 2? É só o inverso. Olha só, A1 vocês vão pegar a potência e transformar em radical. A2 vocês vão pegar o radical e transformar em potência. Esse 8, claro que vai vir para cá. Quem está na sombra, vem para o Sol. Quem é que está na sombra aqui? É o número 1, porque ele já não aparece. Quem está no Sol, vem para a sombra. É o inverso, gente. Entenderam? A 3 é para calcular. Aí qual é o problema? Bora lá. A3. Deixa eu explicar a 3. Aqui ele está pedindo para você calcular. Só que aqui, gente, ele dá em forma de potência. Para a gente calcular, a gente vai transformar em radiciação. O 36 vem para cá. Quem está na sombra, quem está no Sol vem para a sombra, é o 1, não preciso colocar. Quem está na sombra vem para o Sol. O 2 eu nem precisava colocar. Mas o que é que ele está perguntando aqui, nessa letra A da questão 3? Qual é a raiz quadrada de 36? 6, gente. Ó, aí isso aqui, ó, ele só tá... A primeira coisa que vocês vão fazer é transformar em raiz quadrada. E depois vocês fazem o cálculo. Por exemplo, aqui no 125. 125 aqui. Quem está no Sol vem para a sombra, é o 1. Eu não vou colocar 1 aqui. Quem está na sombra vem para o Sol. O que é que ele está perguntando aqui, na letra F? Qual é a raiz cúbica de 125? 5. Tem alguma dificuldade? Não. Então, tentem responder essas questões. 1, 2 e 3. Vocês enviam para mim. Se eu não corrigir logo de primeira, é porque eu tenho outras aulas. Viu? Tem o quê? A senhora pode ajudar a responder essa a F ou a E da 2? A E e a F da 2, a questão, gente, é porque é só letras. Mas é a mesma coisa. Quer que eu responda qual? A E ou a F? Bora lá. Tanto faz, né? O X, ele está aqui dentro do radical. Ele vai ser a base aqui fora. Quem está na sombra, vem para o Sol. Quem está no Sol, vem para a sombra. Fica x elevado a 2/3. É só porque ele coloca letras, entendeu? Essa letra vai ser a base. Quem está na sombra vai para o Sol, quem está no Sol vai para a sombra. Certo? Entendeu? Mais alguma dúvida? Tem não, né? Pronto, pessoal, vocês tentam responder, me enviem. Eu não vou dizer que vou corrigir de primeira, porque daqui a pouco eu entro em outra aula, mas assim que possível eu retorno com as correções. Oi, diz. Na B fica a raiz cúbica de 8.